ChatGPT é uma inteligência artificial incrivelmente poderosa, mas como que você pode utilizar para conseguir ser mais produtivo e economizar mais tempo, tanto na sua vida pessoal quanto profissional? Nesse vídeo eu vou compartilhar 5 dicas essenciais para você conseguir atingir esse objetivo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo sobre marketing e negócios para fazer parte do 1%. Agora, em primeiro lugar, se você ainda não acessou o ChatGPT, basta ir no site chat.openai.com. A primeira dica é criar uma rotina. Serve tanto para criar uma rotina com horário diário, semanal e mensal, como também para preparar um lançamento ou projeto, criando um cronograma. No meu exemplo aqui, eu pedi para ele criar uma rotina de trabalho diário, considerando que trabalha em home office, gerenciando uma loja virtual de itens para pet, acorda às 7 da manhã com uma pausa de 1 hora para almoço. Isso aqui é só um exemplo para ele criar uma rotina para eu te mostrar, mas quanto mais informações você adicionar, melhor, vai ficar mais completa a sua rotina e, claro, já incluindo tarefas que você realmente faz no seu dia. E pronto, em questão de segundos, aqui está a resposta, toda a rotina. E como eu falei, você pode ir adaptando. Então vamos supor que ele colocou alguma tarefa à tarde que você prefira fazer de manhã. Então você pode pedir para ele fazer essa alteração também. Agora, no nosso segundo exemplo, já é um cronograma que tem uma duração muito maior. Nesse caso, vamos pedir para ele criar um cronograma para o lançamento de uma loja de artigos para pet, de itens para pet, que será lançada no dia 6 de maio de 2023, incluindo todos os aspectos do projeto, como desenvolvimento, teste e divulgação. E pronto, aqui está o calendário completo com todas as especificações que eu pedi e pode ver que ele dividiu bem certinho as tarefas que precisam ser feitas. Isso pode te ajudar muito também a organizar o seu projeto, a saber o que você precisa fazer primeiro, o que vai ficar mais pro meio, pro final. E se por acaso esse calendário não fosse suficientemente detalhado para o que estou buscando? Nesse caso, basta pedir para ele dividir com intervalos de semanas. E aqui já está dividido por semana, fica muito mais fácil de você conseguir colocar em prática esse seu projeto. E se ainda assim não tiver completo o suficiente para você pode ir pedindo para ele ir ajustando, adicionando mais coisas. Então, assim, é realmente uma forma fantástica para você conseguir dividir um projeto em etapas e conseguir colocar ele em prática. Então aqui, ó, só descendo para você ver melhor como que ficou a estrutura, ele já elencou também por prioridade. Então, assim, pode te ajudar muito. E não é só o ChatGPT que pode te ajudar, tem muitas outras inteligências artificiais muito boas. Justamente por isso nós estamos criando uma lista com várias AIs que podem te auxiliar muito no dia a dia, tanto no profissional quanto pessoal. E para você receber gratuitamente assim que ela ficar pronta, basta clicar no link que tá aqui na descrição e nos comentários. Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ela já esteja pronta, mas o protocolo continua o mesmo. É só clicar no link que está na descrição ou nos comentários. Vamos para o próximo, que é te ajudar a escrever e responder e-mails. Aqui a gente vai ver como que o ChatGPT pode ajudar a desenvolver mensagens mais inteligentes e muito mais eficientes, em particular quando se trata de escrever e-mails. Aqui eu pedi para ele escrever um e-mail que encoraje um cliente em potencial a responder o e-mail e agendar uma aula de yoga. E aqui, eu já percebi, por exemplo, que ele começou com um assunto em inglês. É muito fácil de resolver. A gente vai pedir aqui para ele deixar o texto todo em português e eu já apertei aqui pedindo para ele parar de desenvolver a resposta, porque daí nem precisa esperar ele terminar tudo. Você já pausa, pede para ele consertar e pronto. Então aqui eu dei o comando para ele deixar o assunto também em português do Brasil e ele já corrigiu isso e continuou a escrita do e-mail. Não precisei colocar todo aquele comando inicial que a gente escreveu aqui. Não, ele consegue lembrar o histórico da conversa. Ele tem acesso ao histórico, então você não precisa ficar sempre repetindo tudo. E eu acho essa função realmente incrível, porque além dele ter deixado o e-mail bem profissional, com uma boa estrutura, ele ainda adicionou vários detalhes. Lembrando que eu não dei detalhes da minha aula, se eu tivesse inserido mais detalhes também ficaria mais completo esse e-mail. Aqui eu tô te mostrando exemplos. No seu caso, quando você for pro seu dia a dia, principalmente pro seu trabalho, quanto mais informações você der pro ChatGPT, mais completo e mais parecido com o que você tá buscando vai ficar. Agora bastaria apenas eu revisar esse texto, fazer algumas alterações e algumas até daria para pedir para ele fazer e pronto. É muito mais rápido você ir fazendo com o ChatGPT porque ele tem acesso a uma base de dados muito grande. Ele teve acesso a muitas frases, muitas palavras, muito conhecimento. Então realmente pode nos ajudar bastante a fazer um trabalho mais rápido e até mais eficiente. Então, por exemplo, nesse e-mail que ele deu, eu achei que ficou um e-mail muito comercial e não me faria, por exemplo, agendar uma aula. Então aqui eu já pedi para ele adaptar, criar um e-mail com um texto um pouco mais persuasivo e focando nos benefícios da yoga. E para mim, justamente uma das vantagens de utilizar o ChatGPT é que podemos fazer modificações adicionais. Tanto essa que eu fiz, que vai mudar completamente o texto do e-mail, como outras, como por exemplo, se não utilizou um vocabulário que geralmente você
utiliza, você pode pedir para ele substituir. Então aqui, ó, ele já adicionou também os benefícios, ficou um e-mail realmente melhor, principalmente nesse trecho aqui. Então, ao longo da sua jornada de yoga, você verá uma melhoria significativa em sua flexibilidade, força e postura. Além disso, a prática de yoga ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhorar o sono e aumentar a sua autoestima. Então, assim, ficou realmente essa questão aqui, pegou acho que em pontos principais. Outro detalhe legal é que ele já deixa aqui em cima muito claro que a pessoa não precisa já ter uma experiência, que as aulas são projetadas a todos os níveis, desde iniciantes. Então, só para exemplificar aqui, eu pedi para ele transformar esse e-mail em um e-mail com em média 50 palavras. Vamos supor que para o seu modelo de negócio seja mais vantajoso um e-mail menor, ou enfim, que vai servir para outras situações e que não precisa ser um e-mail tão completo. Então aqui ele já falou, ó, experimente os incríveis benefícios da yoga conosco, aumente a sua flexibilidade. Então você pode ver que ele focou aqui no que é realmente principal, ó, o que vai melhorar na vida da pessoa. Além de comentar também o fato de que são aula para todos os níveis e comentar sobre o ambiente, também pedindo para agendar a consulta. Ou seja, ele conseguiu sintetizar o e-mail focando realmente nas partes principais e sem eu ter falado aqui em cima para ele focar no principal. Então ele já lembrou das mensagens que eu enviei anteriormente que precisaria ser um e-mail que incentivasse a pessoa a me responder e agendar uma aula de yoga, além de comentar os benefícios. E a gente também pediu aqui em cima quando pediu para ele adaptar, deixando um pouquinho mais persuasivo. Essa função de sintetizar pode ser muito útil se eu estiver, por exemplo, respondendo alguém nas redes sociais. Seja para expandir, reduzir ou mudar o tom, você pode fazer rapidamente com instruções simples. Um exemplo muito bom e que é muito útil é justamente para criar respostas para questões mais delicadas, como por exemplo um cliente insatisfeito. Eu pedi para ele criar uma resposta para um cliente insatisfeito com o objetivo de reduzir o dano causado e fidelizar o cliente. Então depois que você colocar o comando aqui, que o objetivo pode mudar, ou o tipo de cliente também, mas depois embaixo é só você colocar a mensagem e eu gosto de colocar entre aspas também. E esse foi só um exemplo, você pode copiar e colar aqui qualquer e-mail que você receba e também alterar aqui o comando. Então aqui, ó, ele criou um e-mail, realmente foi um e-mail formal que acolhe a dor do cliente, que a gente assume que realmente esse atraso é algo frustrante, mas ainda eu acho que tá faltando alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que aqui a gente poderia adicionar um brinde de 15% de desconto pro cliente, assim a gente consegue já ajudar na fidelização dele, até para ele comprar mais uma vez no nosso site, e também informar que vamos colocar a entrega dele como prioridade, para mostrar que a gente realmente quer resolver esse problema. E pronto, ele adicionou mais um parágrafo a esse aqui, e você pode ir incrementando, mudando, conforme for melhor o caso. E como eu comentei anteriormente, quanto mais detalhes você colocar aqui nesse primeiro comando, melhor. Mais voltado para a resposta que você quer vai ficar. Agora, uma terceira maneira de aproveitar ao máximo o ChatGPT e poupar muito tempo é resumir, seja um artigo extenso ou até anotações de uma reunião. Quantas vezes você recebeu um documento longo e precisava visualizar ou resumir em poucos momentos? Por exemplo, eu selecionei aqui um artigo da Apps E-Commerce e eu posso ver aqui pela barra lateral que é realmente um texto longo, que dá pra gente resumir. Justamente porque se eu quisesse ter apenas uma ideia do que esse artigo tá falando, ou ter acesso aos pontos chaves, basta eu vir aqui no ChatGPT e dar o comando. Então, por exemplo, resuma esse texto, aí a gente coloca o link do artigo, e ele já começou aqui a resumir. Aqui até deu um erro, mas eu só cliquei em atualizar e ele já voltou a funcionar normalmente. E em poucos segundos, ele vai escanear e apenas puxar os pontos-chave ou as ideias centrais desse artigo em particular. Mas e se eu quisesse algo ainda mais fácil de compreender? Bom, a gente vai dar mais instruções. Vou dizer para ele aqui, ó, divida em 4 etapas práticas. E novamente ele já começa a criar exatamente o que a gente pediu, e aqui fica muito mais fácil porque você sabe desse texto, desse artigo em específico, o que você pode colocar em prática. E agora é algo que eu posso até compartilhar talvez em uma apresentação, por exemplo. Então isso torna muito mais fácil de absorver e reter essa informação. E não só também para criar uma apresentação, como eu também poderia compartilhar com meus colegas de trabalho ou com alguns amigos. Claro, você pode sempre voltar ao artigo original para encontrar detalhes e descobrir outras informações, mas isso aqui pode ser uma ótima maneira de você resumir quando for necessário. Se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita para curtir, deixar um comentário, eu leio todos os comentários e fico muito feliz com os comentários de vocês. Se inscreva aqui no canal para você também não perder nenhum dos próximos vídeos. E pronto, ó, ele já resumiu, inclusive é um artigo muito bom da Apps E-Commerce. Se você tiver interesse é só pausar esse vídeo e aí você consegue ler aqui o resumo que ele entregou. Agora vamos falar sobre a capacidade incrível dele de responder perguntas técnicas. Por exemplo, vamos supor que você queira criar um filtro no Gmail. Vamos começar a dar os comandos
comandos aqui. Então ficou: como posso criar um filtro no Gmail que irá mover automaticamente as mensagens recebidas há mais de 30 dias da caixa de entrada para uma nova pasta chamada depois dos 30. E aqui tem um tutorial já completo, bem prático. Qualquer pessoa que ler esse tutorial vai conseguir colocar em prática. Então beleza, desse exemplo do Google, ok. Mas e algo a mais, como por exemplo um Google Sheets ou Excel? Eu não sei vocês, mas eu me esqueço frequentemente de certas fórmulas ou de como estruturar certinho no Excel. Agora já é simples, basta a gente perguntar e ele já vai entregar a fórmula passo a passo. Aqui, para exemplificar, eu pedi para ele uma fórmula de regra de 3 para inserir no Excel. E aqui, ó, ele é muito incrível. Sempre, cada vez que eu utilizo o ChatGPT, eu fico mais impressionada com ele. Porque eu só solicitei aqui, ó, a fórmula de regra de 3 para inserir no Excel. Além dele me dar a fórmula, que você pode copiar aqui, ó, ele explicou o que é cada um e ainda deu um exemplo. Então ele te mostrou na prática como funciona, não só o tutorial para você inserir a fórmula, como também como que ela funciona. Então às vezes ele vai além do que você pede e te dá uma resposta muito mais completa. E agora eu vou te mostrar a minha funcionalidade preferida, que é de explicar assuntos complexos. Então se você tiver alguma dificuldade em compreender determinado tema, você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar. Então a gente pode usar comandos como, por exemplo, pedir para ele explicar para alguém que tem 5, 10 ou 20 anos, enfim, a idade que você achar apropriada. Essa dica da idade realmente ajuda muito, mas é algo bem similar a você pedir para ele explicar de uma forma de fácil compreensão. Então aqui a gente vai pedir para ele explicar a teoria das cordas para alguém que tem 6 anos de idade. Com esse comando, a gente espera uma explicação muito prática de compreender. Como você pode perceber, aqui ele já fez algumas analogias. Então ele começou falando, é como se o universo inteiro fosse feito de pequenos fios, chamados de cordas, e essas cordas podem vibrar como as cordas de uma guitarra ou de um violino, cada vibração é como uma nota diferente. Então assim, já vai vendo que ele vai explicando num tom que é muito mais fácil da gente entender e assimilar. E você pode ir incrementando, por exemplo, explique em um tom medieval. E isso pode ser muito legal para você criar conteúdos, tanto para o seu perfil profissional quanto pessoal também. Então aqui ele já tá explicando aqui com um tom mesmo medieval, já deixa um pouco mais interessante, já prende mais atenção, e você pode ir mudando, né? Sim, tem vários tons, vários temas que você pode adicionar. E você pode modificar também com as gírias, por exemplo, escreva utilizando gírias do Rio de Janeiro, então você consegue deixar bem adaptado. Eu acho muito legal essa habilidade dele de escrever textos. Por exemplo, aqui no começo, em tempos antigos os sábios acreditavam que o universo era feito de pequenos fios, tão finos que só os deuses conseguiam vê-los. Caso você queira ler esse texto aqui completo, é só pausar o vídeo. Até agora nós conversamos principalmente sobre como utilizar o ChatGPT para gerar novos conteúdos. No entanto, talvez uma das formas mais poderosas de utilizar essa ferramenta seja refinando o conteúdo que a gente mesmo cria. Então, tornar eles melhores ou direcionar mais para um público em específico. Pense em todo o seu material de marketing. Pensa na sua biografia, no seu site, no seu e-mail, qualquer outra coisa que você utilize diariamente. Como que você pode refinar ou direcionar para um público melhor? Isso você pode fazer com a ajuda da inteligência artificial. E não se esqueça, você pode continuar refinando seus prompts e até melhorando eles para chegar o mais perto possível do que você quer. E se você quer economizar ainda mais tempo no seu dia a dia, assista ao próximo vídeo em que eu te mostro 6 métodos de produtividade.